Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer, como sempre, da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, que eu venho até vocês neste penúltimo final de semana do mês de junho. Haja visto que esse ano de 2023 é um ano que está a andar muito rápido. O mais importante, meu amigo, minha amiga, não é o tempo passar, o mais importante é a gente se esforçar e a gente conhecer a Deus. É bem verdade que a vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, ela é clara. Deus, ele quer salvar o ser humano. Deus, ele quer resgatar o relacionamento que ele teve no passado com o ser humano através da pregação do Evangelho. Haja visto que nós vivemos num tempo que dá a impressão que parece que o mal prevalece, mas não, meu amigo, minha amiga. O mal não prevalece. A verdade, o bem prevalecerá sempre. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que Deus, ele acredita na salvação da humanidade, apesar que a resistência da parte de muitas pessoas no que diz respeito à pregação do Evangelho tem sido cada vez mais forte. As pessoas, quando elas ouvem a palavra de Deus através de um instrumento que Deus usa, ou através de um missionário, ou através de um pregador, ou através de qualquer outro vaso que Deus ele usa para pregar a palavra de Deus, as pessoas têm a impressão de querer atacar aquele pregador, aquele missionário, aquele pastor, aquele homem que está a pregar a palavra de Deus, como se a palavra fosse dele. Olha, as autoridades eclesiásticas que existem, que Deus ele estabeleceu, que são os homens e as mulheres que têm uma vocação divina para pregar a palavra de Deus, missionário, pastor, doutor, mestre, diácono, profeta, não passam mais do que um instrumento que Deus ele usa. Mas as pessoas, por não terem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, as pessoas atacam-se, preferem se atacar ao vaso que Deus usa. A mensagem que o Espírito Santo ele iluminou ao meu espírito esses dias atrás é uma mensagem poderosa, uma mensagem muito linda. Eu digo, é uma mensagem que prova que Deus ele de fato ele ama o ser humano. Deus ele ama o ser humano. Deus ele não fez, meu amigo, minha amiga, você e eu, que é pra gente ser destinado à destruição, ao inferno, nada disso. Deus ele não fez o inferno que é para o homem. Deus ele fez o inferno que é para os espíritos malignos que se rebelaram contra ele, mas como as pessoas elas não querem ouvir a voz de Deus, elas não querem se voltar para Deus, então o outro atributo de Deus que se chama a justiça, Deus ela tem que entrar em ação. Por esse motivo, infelizmente, um grupo de pessoas vai ser destinado ao ir para o inferno por odiar a Deus, por odiar a palavra de Deus e por resistir à pregação do Evangelho. Glória a Deus. Não hesite, meu amigo, minha amiga, em dar like, em fazer comentário. Se essa mensagem que o Espírito Santo irá de falar com você te tocar, não hesite em partilhar para outras pessoas ouvirem a palavra. Mas o mais importante, meu amigo, minha amiga, é que a vontade de Deus ela seja realizada, ela seja feita. Até então o Espírito ele me abriu essas portas dos meios de comunicação, das redes sociais, que é para eu poder executar, colocar em prática aquilo que Deus colocou no meu coração já a caminho de 22, 23 anos, que é ser um missionário. E pela graça do Senhor a gente está conseguindo realizar aquilo que Deus quer. Por isso, meu amigo, minha amiga, vai se alimentando, porque essa mensagem não é simplesmente para você, ela é para mim como para as demais pessoas que irão de ter acesso. A minha maior alegria, meu amigo, minha amiga, não é ser reconhecido por ninguém, não é ter fama, está mais além do que isso. A minha maior alegria, o que me dá motivação de pregar, é de ter o meu nome escrito no livro da vida dos seus, porque o nome que tem que ser exaltado, meu amigo, minha amiga, não é o meu nome, não é o seu nome,
não é o nome das denominações evangélicas que existem, não é o nome de nenhum pregador. O nome que tem que ser exaltado é o nome de Jesus Cristo, porque a Ele o Pai deu o poder, deu todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus. Eu vou fazer a oração. Assim que eu fizer a oração, vamos então ouvir essa mensagem que Deus ele tem para nós, para este dia. Feche os olhos. Eu vou abrir o mundo espiritual, o reino de Deus através da oração. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, é com enorme e grande prazer e com muita reverência na alma que eu venho a Ti, Santo Deus, prestar culto a Ti, fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que é exercer o ministério que o Senhor colocou no meu espírito de ser um missionário. Espírito Santo, o Senhor é aquele que confirma com o espírito do homem que esse tal é filho de Deus. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Eu não consigo pregar a pregação do evangelho, a não ser que o Senhor me dirija, a não ser que o Senhor fale por intermédio de mim, Santo Deus. Haja visto que o Senhor é o Deus grande e terrível que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos e santos mandamentos. O Senhor é o Deus que ilumina os teus pensamentos, o Senhor é o Deus que revela os teus pensamentos aos filhos dos homens, e o Senhor é o Deus que transforma a escuridão, a luz da aurora em escuridão. A tua palavra ela declara dizendo, Santo Deus, que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons. O Senhor é o Deus que procura se há entre os filhos dos homens alguém que teme ao Senhor e cujo seu intento é completamente voltado para o Senhor. Santo Deus, venha tomar direção deste momento, destes minutos que o Senhor estará ministrando, o Senhor estará falando por intermédio de mim. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, vós não tendes necessidade de falar por vós, mas o Espírito que habita em vós falará por intermédio de vós. Espírito Santo de Deus, venha tomar direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. Tudo o que eu desejo, tudo o que eu quero, Santo Deus, é ser um vaso, é ser um instrumento usado nas tuas mãos para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Levanta as minhas duas mãos aos céus, peço para que o Senhor repreenda os demônios, repreenda os espíritos malignos que têm cegado o entendimento dos homens, das pessoas, para que elas não consigam entender a pregação do Evangelho, a fim com que a semente seja roubada no coração delas. Senhor Jesus, repreenda o demônio, repreenda os demônios, repreenda o espírito de cegueira espiritual, mas que a tua palavra ela não volte vazia, que ela possa germinar, uma vez que ela é como uma espada de dois gumes que penetra no mais profundo do ser, a fim de fazer separação do espírito da alma, das juntas e das medulas, e ela é mais apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. Espírito Santo, fale, usa-me, Senhor Deus. Tudo o que eu quero é ser um instrumento usado nas tuas mãos, que a minha matéria ela seja reduzida a nada, e que o Senhor fale por intermédio de mim, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Toma a direção desta mensagem, é o que eu lhe peço e lhe agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga para o missionário, glória a Deus, amém, e graças a Deus, glória a Deus. Para este dia, a palavra que o Senhor Jesus tem para nós, glória a Deus, está em alguns textos da palavra do Senhor, que vamos começar a ler hoje. O primeiro texto que a gente vai ouvir está no primeiro livro do Pentateuco, escrito por Moisés, o livro de Gênesis, glória a Deus.
capítulo de número 1, versículo de número 26, diz o texto sagrado. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a próxima palavra que nós vamos ouvir está no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, glória a Deus, deixa eu abrir aqui. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, deixa eu abrir aqui. Versículo de número 23, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Então, entrando ele, Cristo, no barco, seus discípulos o seguiram. E a penúltima palavra que nós vamos ouvir está no Evangelho de Lucas, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23, diz o texto sagrado. Dizia Cristo a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E a última palavra que nós vamos ouvir está no Evangelho de João, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor, a última. Evangelho de João, capítulo de número 18, glória a Deus. Versículo de número 36, diz o texto sagrado. O Senhor Jesus respondendo a Pilatos. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Glória a Deus. E que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Glória a Deus. Para este dia, o tema da mensagem que o Espírito Santo iluminou meu espírito, e Ele quer que eu compartilhe com vocês, é sobre a viagem com Cristo. Missionário, o que é que tem a ver a viagem com Cristo com esses textos que o Espírito do Senhor nos levou a ouvir? Primeiramente, nós precisamos entender uma coisa, meu amigo. O que é que significa essa palavra viagem? Eu fui pesquisar, a palavra viagem significa deslocamento ou ir de um lugar para outro. O que é que tem a ver, missionário, esse tema, a viagem com Cristo, com esses textos que o Espírito Santo levou a meditar? O que nós precisamos entender, meu amigo, minha amiga, é que a caminhada com Deus, a caminhada com Cristo, sem sombra de dúvida, meu amigo, minha amiga, é uma viagem. É uma viagem rumo à eternidade. Como assim? O ser humano, meu amigo, minha amiga, para as pessoas que não sabem, você e eu, nós somos um ser espiritual que habita em um corpo de carne. Haja visto que Deus ele criou 3 tipos de seres espirituais. O primeiro que ele criou foi com uma matéria. Deus criou 3 tipos de seres. O primeiro que ele criou foi com uma matéria metafísica, cósmica, que são os anjos, que são espíritos ministradores que foram feitos simplesmente para viver no reino de Deus e para adorarem, para prestarem culto a Deus. Essa é a primeira missão desses seres que Deus criou. A segunda, que está mencionada na Epístola aos Hebreus, dizendo que eles são espíritos ministradores enviados a serviço de todos aqueles que vão herdar a salvação. Ou seja, os anjos foram criados com duas missões. A primeira é de servir a Deus, de prestar culto a Deus. E a segunda é de servir os filhos dos homens. O segundo ser que Deus ele criou foram os animais, que a palavra do Senhor define como alma vivente. Os animais foram feitos, meu amigo, minha amiga, simplesmente para viver aqui na terra, e o destino do animal ele se termina exatamente aqui na terra. E o último ser que Deus ele criou, que Deus ele gastou mais tempo em fazer, é um ser completamente completo, 100% material e 100% espiritual, que é o ser humano.
No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, a Trindade se reuniu, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles se reuniram depois da criação de todas as coisas, e eles se abraçaram e disseram que façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. A vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, Deus ele fez o homem, como posso explicar, com o intuito de viver aqui na terra e de viver uma vida depois da terra, ou a princípio foi que é para viver uma vida depois da terra ao lado de Deus. Você vê que o amor de Deus é tão grande que o textuário da Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o amor de Deus, meu amigo, minha amiga, sempre foi e sempre é em ter o ser humano ao seu lado. Haja visto que na história, meu amigo, minha amiga, Deus ele provou inúmeras vezes que ele quer que o ser humano viva uma vida ao lado dele na eternidade. Foi por este motivo que Deus ele enviou Cristo como o caminho. Nesse caso, nós poderíamos dizer que Cristo, ele é a estrada, ele é o caminho que vai nos levar até o Pai. Já o Espírito Santo, ele seria o visto carimbado no passaporte, que é para nós poder entrar no avião e chegar no ponto de partida que é ao lado de Deus Pai. Mas só que, meu amigo, minha amiga, para viajar com Cristo, glória a Deus, para subir no avião com Cristo, existem algumas sugestões, existem algumas condições que o próprio Cristo estabeleceu se a gente quer viajar com Ele e viver uma vida, não simplesmente aqui na Terra, porque para as pessoas que não acreditam em Deus, que as pessoas que são incrédulas, que são ateus, que não acreditam na existência de Deus, que tem muitas pessoas que falam, Deus não existe. Se Deus existe, Ele tem que se manifestar, Ele tem que se revelar para mim. Meu amigo, minha amiga, na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, tem algo interessante dizendo o seguinte, que falando de Deus, porque nele, em Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam governos, sejam potestades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Meu amigo, minha amiga, Deus ele existe, independentemente se você acredita em Deus ou não. Olha, o universo, a natureza, os cosmos, o firmamento, os planetas, o céu, o universo, o oxigênio, o vento, inclusive a fome que você sente, eu e você, nós somos uma prova irrefutável da existência de Deus. Olha, você só não acredita em Deus porque você não quer. Deus ele existe, meu amigo, minha amiga, independentemente se você acredita nele ou não. E você vê que numa mensagem que o Espírito do Senhor me levou a pregar o ano passado sobre a experiência sobre o homem rico e Lázaro, nós vemos que na experiência do homem rico no inferno, que ele tomado de pleno domínio de existência, ele começa a discursar com Abraão, falando com Abraão, que é para Abraão e mandar alguns dos mortos irem na terra, que é para ir pregar para os seus irmãos que estavam vivos no planeta Terra. Ou seja, meu amigo, minha amiga, o mundo espiritual é uma prova irrefutável da existência de Deus. Você vai morrer sem acreditar em Deus, e tem mais, se você morrer sem acreditar em Deus, será triste porque você irá ir diretamente para o inferno, porque a palavra do Senhor declara no livro de Apocalipse que os incrédulos serão sancionados no inferno. Mas você vê que as coisas que existem ficam, para que os homens ficam inexcusáveis da existência de Deus. E as condições, voltando na mensagem, que Deus, que Cristo ele estabeleceu, que é para nós viajar com Ele, para chegar no ponto de partida que é o Deus Pai. A primeira condição, Ele
mencionou no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 23, diz o texto sagrado que, entrando ele, Cristo, no barco, seus discípulos o seguiram. Se você quer, meu amigo, minha amiga, viajar com Cristo, quer para chegar no ponto de partida, quer estar ao lado do Pai, quer ir no reino de Deus, você tem que estar disposto a seguir a Cristo. A vida com Deus, meu amigo, minha amiga, é mais séria do que nós imaginamos. Porque nós não podemos falar que nós somos cristãos ou que nós somos seguidores de Cristo se nós não estamos sujeitos a renunciar, a deixar de lado os nossos pensamentos, a nossa vontade, os nossos maus hábitos, que é para se submeter a Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, Cristo ele dá mais algumas condições, dizendo o seguinte, olha, e dizia a eles a todos, se alguém quer vir, ou seja, quer viajar comigo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa é a segunda condição para nós subir, para nós viajar com Cristo, para nós subir no avião com Cristo, glória a Deus, e chegar no ponto de partida que é o Pai. Você e eu, a gente tem que negar a nós mesmos, negar a nossa vontade. Você sabia que a vontade, meu amigo, minha amiga, é uma das faculdades da alma que ela tem o poder de inibir até a consciência. Você sabia disso? Porque a vontade tem a ver com o poder de decisão. Se você quer servir a Deus, se você quer que Deus ele se manifesta, ele se revele, ele se revele para você, ele fale com você, você tem que estar disposto a renunciar. Missionário, renunciar o quê? Renunciar à vida de pecado, renunciar à vida de vícios que tem aprisionado a muitas pessoas. As pessoas elas gostam de ouvir, algumas pessoas gostam de ouvir a palavra de Deus, mas não têm a coragem de se posicionar, de tomar uma decisão de vir para Cristo. Se eu e você, meu amigo, minha amiga, se a gente quer viajar com Cristo, nós temos que renunciar ao pecado, nós temos que renunciar às obras da carne, que são a prostituição, os pecados da área sexual, o mau gênio e as suas peculiaridades, que são as inimizades, as porfias, as iras, as dissensões, as facções, as invejas e os problemas na área da alimentação, que são as glutonarias e as bebidas. Ou seja, se nós queremos, meu amigo, minha amiga, subir no avião com Cristo, nós temos que negar a nossa vontade, nós temos que abandonar os maus hábitos, os vícios, tudo aquilo que contamina o nosso corpo, a nossa alma, que é para servir a Deus. Talvez seja esse um dos motivos que a gente não está a conseguir, porque Cristo ele declarou no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, ele declara dizendo o seguinte, que olha, estreita é a porta que conduz à vida e poucos o conseguem achar. O que é isso, missionário? Seguir a Deus, meu amigo, minha amiga, é se submeter a ver uma vida de renúncia. É você deixar de fazer aquilo que a tua vontade quer, que você deseja, que a tua carne quer satisfazer os impulsos da tua natureza, quer ver uma vida de pecado e vir para Deus, e vir para o Evangelho de Cristo Jesus. Se você não quer renunciar, meu amigo, minha amiga, a tua vontade, se eu não quero renunciar, se a gente não renunciar à nossa vontade, então a gente não está preparado que é para subir no avião, que é para viajar com Cristo. Porque, meu amigo, minha amiga, Deus, quando ele fez o homem, é já com pensamento na eternidade. Ou você, meu amigo, você não sabia que você não vai durar para sempre, ou seja, que a tua vida aqui nessa terra é uma passagem. Nós estamos aqui de passagem. Como assim, missionário? Explica isso. Se você prestar atenção, a vida das pessoas, a grande massa da população mundial não consegue passar dos 80, dos 90, dos 90 anos. As pessoas que conseguem chegar perto dos 80, perto dos 90, na maioria das vezes ou na minoria das vezes são pessoas que tiveram que se submeter a uma série de restrição que é para poderem chegar nessa idade.
Mas você vê que quando as pessoas chegam já na idade dos 80, dos 90 anos, as pessoas chegam nessa idade, na maioria das vezes, com o corpo completamente já cansado, completamente já envelhecido, completamente já gasto. A maioria morre. Se você ir pesquisar no Google sobre o índice do tempo de existência da população mundial aqui nesse planeta, você vê que a maioria morre antes dos 80. Isso é uma prova, meu amigo, minha amiga, que você e eu, a gente não deve ter a nossa vida como preciosa. Essa geração atual da juventude, a geração atual, os jovens que facilmente se deixam levar pelo espírito de distração. Eu, quando falo espírito de distração, uma vida de brincadeira, uma vida de festa, uma vida de divertimento. As pessoas pensam que irão de ser jovem ou irão de ser de ver uma vida de distração para sempre. Olha, tudo passa, meu amigo, minha amiga, tudo tem um tempo determinado fixo aqui na Terra. Os prazeres que essa geração atual está a experimentar e até ficam completamente, como posso explicar, engasgado. As gerações passadas já experimentaram. Foi Deus que tomou Salomão no livro de Eclesiastes, no capítulo, ele começa o texto dizendo que, olha, vaidade, tudo é vaidade, tudo passa. A beleza física passa. Para as raparigas que ficam empolgadas com a beleza física, a beleza física passa, a inteligência passa, tudo passa, meu amigo, minha amiga. A única coisa que sobra é a experiência que nós carregamos nessa vida, seja com Deus ou seja a experiência sem Deus. Essa é a segunda condição se nós queremos, meu amigo, minha amiga, seguir a Cristo. Nós temos que renunciar. Nós temos que renunciar ao pecado. Nós temos que renunciar à vida podre, suja e imoral que tem aprisionado a maior parte das pessoas, que faz com que as pessoas não queiram se voltar para Deus. E a terceira condição, que é para nós viajar com Cristo, meu amigo, minha amiga. Cristo, ele disse, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Sabe o que é isso, meu amigo, minha amiga? Tomar a cruz é você se colocar na posição de pregar, de sofrer, de fazer a vontade de Deus, de sofrer por fazer a coisa justa, por viver uma vida que agrada a Deus. Servir a Deus, meu amigo, minha amiga, meu amigo, minha amiga, é algo especial, é difícil porque nos leva a se submeter a uma vida de disciplina. Não se pode servir a Deus, meu amigo, minha amiga, sem ter uma vida de relacionamento com Deus, sem ter uma vida de oração, sem ter uma vida de meditação da palavra de Deus, sem ter uma vida de disciplina, ou seja, uma vida de santidade, uma vida de obediência à palavra de Deus, e sem ter uma vida de não pregar o Evangelho. Servir a Deus, a gente tem que estar disponível, que é para a gente tem que pregar, tem que testemunhar do Evangelho de Cristo, porque essa é a incumbência que Cristo lhe deu para todos aqueles que querem viajar com Ele. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E se você quer, meu amigo, minha amiga, viajar com Cristo, porque a viagem com Cristo, meu amigo, minha amiga, o rumo é a vida eterna, é chegar no ponto de partida que é o Pai. Você não está preparado que é para morrer por Cristo. É por isso que você vê que no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 36, quando Pilatos estava a conversar com Cristo, ele estava a perguntar para Cristo por que os judeus, os sumos sacerdotes, os sumos sacerdotes, os principais da lei, os principais sacerdotes querem lhe matar, querem que ele seja crucificado. Inclusive o próprio Pilatos, como ele examinou as acusações que os sumos sacerdotes, que os chefes da lei estavam a fazer em favor de Cristo, Pilatos, ele viu que Cristo era inocente. Ele reconheceu que Cristo era inocente. Inclusive a sua própria mulher Cláudia, inclusive ela disse para ela, não se envolva no caso deste justo, porque muito fui atormentado em sonhos por causa dele. E Pilatos, ele queria livrar Cristo
da missão que estava escrita por Cristo, que era morrer na cruz. Ele disse para Cristo: você não sabe que eu posso te livrar da mão dos principais sacerdotes, dessa situação que ele está a enfrentar para tentar te destruir? Você é o rei dos judeus? Cristo lhe respondeu: se o meu reino fosse deste mundo, então os meus ministros, eles se empenhariam que era para me livrar da mão dos judeus. Ou seja, Cristo ele deixou bem claro que o reino dele não é desse mundo. E que se as pessoas que querem servir a Cristo, ele tem que estar preparado a não ter o coração neste mundo. Por isso que no capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo 18, ele declara o seguinte: olha, se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se vós fosses deste mundo, o mundo amaria o que é seu. Ou seja, todas as pessoas que tomaram a decisão, ou que querem tomar a decisão de servir a Deus, elas têm que se considerar que elas não são desse mundo, que elas passaram pelo processo da regeneração, do novo nascimento, e que elas subiram no avião com Cristo, que é para viajar, que é para chegar no ponto de partida, que é a eternidade, que está ao lado do Pai. Cristo, ele veio, ele cumpriu a sua missão, e todos aqueles que querem vir para o Evangelho, para Cristo, têm que estar preparados, que é para renunciar, que é para não ser mais desse mundo. Que é para não ser mais desse mundo. Todos os cristãos que tomaram a decisão de vir para Cristo, eles têm que estar prontos, têm que estar preparados, que é para entender que eles não fazem mais parte desse mundo. Não importa se você está dentro ou fora da igreja, se você tem um visto que é o Espírito Santo no teu coração, você não faz mais parte deste mundo. E você não pode viver como a maioria vive, uma vida de brincadeira, uma vida de adultério, uma vida de prostituição, uma vida que desagrada a Deus. Tem muitos que frequentam denominações evangélicas, tem muitos que ouvem a palavra do Senhor, mas vivem uma vida completamente desorientada dos princípios, das condições que Cristo ele estabeleceu, que é para nós subir no avião, que é Ele, e que é para ir rumo ao Pai. A pergunta é, meu amigo, minha amiga, se Cristo, se Deus ele tocar a trombeta que é para acontecer o arrebatamento da igreja, porque a igreja será raptada, a misericórdia do Senhor é grande demais, meu amigo, minha amiga, porque se a trombeta ela toca agora, muitas pessoas vão ficar, porque as pessoas não querem Deus para ter compromisso. As pessoas só querem Deus simplesmente para usufruir das bênçãos de Deus, mas não querem compromisso com Deus. Você vê que tem uma diferença, meu amigo, minha amiga, de ter compromisso com Deus e de ter compromisso com as bênçãos de Deus. Ter compromisso com as bênçãos de Deus é aquilo que a maioria faz. A maioria das pessoas frequentam os cultos, frequentam as igrejas durante os dias da semana, oram, mas você vê que a oração de muitos é egoísta, porque é em favor das necessidades que as pessoas querem, que é de casar, que é de solucionar um problema na justiça, que é de conseguir uma casa, que é de se realizar, que é de se realizar nesta vida terrena, mas não é uma oração de ter um compromisso com Deus, de viver uma vida de pureza, de limpeza e de santidade. Olha, se você serve a Deus com esse pensamento, com essa intenção, então você não está preparado que é para viajar com Cristo. Você é simplesmente mais um interesseiro que apareceu na vida cristã, simplesmente que é para servir a Deus segundo o seu interesse. E por que da viagem com Cristo, meu amigo, minha amiga? Porque, olha, haverá justiça e paz neste mundo, no tempo de Deus. Olha, tudo aquilo que está mencionado na palavra do Senhor, seja na antiga aliança como na nova aliança, já aconteceu. A única coisa que falta acontecer é o arrebatamento da igreja, que está
mencionado na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, como também a vinda do Filho do Homem. São os dois eventos que já se passaram vários séculos, que a igreja, que são os verdadeiros cristãos, estão à espera. Mas Deus ele não deixou data específica. Por quê? Porque Deus ele usa o tempo, mas Deus ele não precisa do tempo. No tempo certo, no tempo de Deus, a trombeta irá de soar. E os cristãos que tenham visto carimbado no passaporte do seu coração, que é o Espírito Santo, irão de subir com Cristo em direção à eternidade. Porque a viagem com Cristo começa já nesta vida, meu amigo. Você que tem que começar a se definir que tipo de cristão você é. Porque viajar com Cristo exige uma vida de renúncia, uma vida de santidade, uma vida de se submeter à palavra de Deus, de estudar as Escrituras Sagradas e de pregar a palavra de Deus em todo o tempo, a tempo e a fora de tempo. A tempo e a fora de tempo. Você vê que as pessoas elas só se lembram de Deus, meu amigo, minha amiga, quando tem problema. Quando está tudo bem, as pessoas não querem Deus. E eu falando e usando esse termo aqui, você pega a presente geração, a juventude talvez seja a mais desligada de Deus. Satanás ele cegou o entendimento da juventude, que é para eles não serem salvos. Porque Satanás ele sabe que se a juventude abrir os olhos e se entregar para Deus, será um instrumento que irá de fazer estrago no inferno. Mas como as pessoas não querem Deus, como a tendência das pessoas é para o mal, então Satanás ele conseguiu cegar o entendimento dessa geração para que a luz do Evangelho não resplandeça na mente e no coração deles. Mas Deus ele toma a resposta para você. Deus ele tem uma notícia para você. Se você quer ser salvo, se você quer subir no avião com Cristo e chegar no ponto de partida que é na eternidade ao lado do Pai, porque Cristo ele disse: o meu reino não é desse mundo. O reino de Cristo não é desse mundo. Deus ele quando fez o homem é já com pensamento na eternidade. Isso se viu no longo da história, que o sétimo depois de Adão, que era Enoque, que ele proclamava a vinda do Senhor, dizendo o seguinte: olha, vejam, eu vejo o Senhor vindo nas miríades celestiais com milhões dos seus santos. Enoque ele via Cristo ele vindo buscar a sua igreja. Mas como naquele tempo ele era o único que acreditava na pregação que Deus ele levava a pregar, que era a segunda vinda do Messias, Deus ele arrebatou Enoque, que Deus ele o tomou, e já não era porque Deus o tomou para si. Já no passado, há muitos milênios atrás, Deus ele iluminou Enoque que o seu filho ele irá de buscar a sua igreja e levar para o reino do Pai. Para o reino do Pai. Olha, o problema, meu amigo, minha amiga, não é você viver. Porque aquilo que o missionário ele acabou de partilhar com você, a vida aqui nessa terra ela é passageira. Ela é passageira. Se você tem medo de morrer e ir para o inferno, você vai para o inferno sentindo medo, porque Deus ele não quer que você sinta medo de ir para o inferno. Deus ele quer que você tome a decisão de entregar a sua vida para Cristo, porque Deus ele irá de fazer uma limpeza, Deus ele irá de castigar, Deus ele irá de destruir esse mundo, mas ele não fará isso sem antes os escolhidos, primeiro os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarem, os que não morrerem, quando o soar da trombeta tocarem, os que tiveram visto carimbado no seu coração, glória a Deus, irão de subir no avião, irão de ser arrebatados juntamente com o Senhor nas nuvens, nos ares. Por isso, meu amigo, minha amiga, toma a decisão. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Deus ele fez você e eu já com pensamento na eternidade.
Porque Satanás, ele sabe que ele já está condenado. Ele pecou uma vez só no corpo glorificado e não tem mais perdão para ele. Mas você tem a graça de Deus, você tem a misericórdia de ouvir a palavra de Deus. Você está a ouvir. Deus, meu amigo, minha amiga, ele não é violador de corações. Deus, ele não vai interferir na sua vida sem a tua permissividade. Você tem que tomar a decisão, olha, Deus, eu quero me converter, eu quero tomar a decisão de me arrepender dos meus pecados, de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida, de se converter, que significa mudança de direção, e de obedecer a palavra de Deus. Deus, meu amigo, minha amiga, ele te ama. Deus, ele não fez você, Deus não fez o ser humano que é para ir para o inferno, apesar que as pessoas estão indo para o inferno porque as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. As pessoas, elas não querem parar de viver no pecado, não querem parar de viver uma vida podre, suja e imoral, não querem parar de fazer aquilo que Deus, ele não se agrada. Você pensa que na antiga aliança, assim como na nova aliança, Deus, ele, quando ele falou, dando as suas leis, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, Deus, ele fez isso porque Deus, ele ama o ser humano, porque, meu amigo, minha amiga, o salário do pecado é a morte, que está mencionado na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Deus, ele sabe que se o ser humano, ele pecar, ele viver no pecado, o próprio pecado irá destinar o ser humano à morte. Deus, ele não fez você que é para ir para o inferno. Você só vai para o inferno se você quiser. Porque se você não quiser ir para o inferno e ser vítima da punição que Deus, ele preparou para os ímpios, para todos aqueles que odeiam a palavra de Deus e que odeiam a Cristo, é só você olhar na cruz do Calvário e aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e obedecer a palavra de Deus. O coração das pessoas é tão duro, o coração das pessoas é tão duro como pedra, que as pessoas não têm nem um pouco de sensibilidade. As pessoas não têm um pouco de sensibilidade. Por isso, olha, meu amigo, minha amiga, olha, Deus, ele é justo. Se Deus, ele não punir o ser humano, então ele estaria se contrariando ele mesmo. Mas como a justiça é um dos atributos de Deus, a justiça de Deus irá entrar em vigor no dia do juízo. Por isso que muitos serão lançados no lago de fogo. Por isso que muitos serão lançados no inferno. No inferno. No inferno, porque olha, o inferno tem que existir, assim como o lago de fogo, por causa da justiça de Deus. Porque você não pode, meu amigo, minha amiga, viver a tua vida aqui na terra do jeito que você quiser e querer ir no reino de Deus, na casa do Pai. Não. Existem princípios que é para você, existem condições para mim e você, se a gente quer viajar com Cristo até a casa do Pai. A primeira é, nós temos que tomar a decisão de seguir a Cristo. A segunda é, nós temos que renunciar à nossa vida, deixar de fazer aquilo que nos dá na telha aqui para fazer aquilo que Deus quer, negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir diariamente a Cristo. Meu amigo, minha amiga, sem decisão, nós não podemos viajar com Cristo. Deus, ele te ama, meu amigo, minha amiga. Deus, ele te ama e Deus, ele quer que você tome a decisão. Deus, ele nos deu o livre arbítrio, que é o poder de fazer escolha. Se você quer viajar com Cristo, então você tem que tomar a decisão de se arrepender dos seus pecados e de se converter, que é a mudança de direção. A palavra do Senhor declara, dizendo no livro de Eclesiastes, que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que iremos de prestar conta. Olha, tudo que está acontecendo neste mundo, todas as abominações, todos os crimes, toda a maldade, toda a miséria que está acontecendo, toda a injustiça social, todo tipo de crime, todo tipo de barbaridade que tem acontecido nesse planeta, não vai passar desapercebido, ou não está passar desapercebido aos olhos de Deus. Deus ele irá
de julgar esse planeta segundo a sua eterna reta justiça. Porque os juízos de Deus são retos, justos e verdadeiros eternamente. Todas as pessoas que estão a morrer sem Deus, que morreram no pecado, ou que morreram com a marca do pecado, eles serão julgados no dia do juízo final. Porque no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz que multidões que dormem no pó da terra irão de ressuscitar, uns para a vida eterna, se referindo àqueles que viajaram com Cristo, irão de ressuscitar para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, todas as pessoas que estão a morrer no pecado, que estão a morrer com a marca do pecado no corpo, irão de ressuscitar para ser jogado no lago de fogo. Porque o lago de fogo é para Satanás, para o anticristo, para a besta, para os falsos profetas e para todas aquelas pessoas mencionadas no livro de Apóstolos, que são quanto aos incrédulos, os assassinos, os abomináveis, aos feiticeiros, homicidas, aos homossexuais, aos idólatras, aos feiticeiros, aos mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Por isso, meu amigo, minha amiga, você está vivo. Deus, ele há de punir as pessoas que estão a morrer sem tomar uma decisão de se voltar para ele. Não tenha a tua vida por preciosa rapariga que fica a se exibir nas redes sociais, ou que fica a se exibir nas redes sociais espalhando um monte de imoralidade, contaminando assim as outras raparigas. Deus, ele irá de te castigar, Deus irá de te punir se você não tomar a decisão de se voltar para Cristo. Mas a vontade de Deus é que eu e você, a gente toma a decisão de aceitar a Cristo e viajar com Cristo, porque Cristo Jesus, Ele é a estrada, Ele é o caminho. O Espírito Santo é a carga, ou seja, aquele que vai nos dar que carimba o visto. E Deus Pai é o ponto de chegada. Espero que essa palavra que o Espírito do Senhor me iluminou para partilhar com vocês sobre a viagem com Cristo possa nos levar a analisar. Pense na vida, meu amigo Mega. Não tenha a tua vida por Cristo. Você não vai durar para sempre, eu não vou durar para sempre. O problema não é você simplesmente viver. Querendo você ou não, aceitando você ou não, acreditando você ou não, existe um Deus que um dia irá de pedir conta da tua vida e da minha vida. Tudo que você está a fazer, seja bem ou mal, Deus irá de te pedir para você prestar conta. Aceitando você ou não, acreditando você ou não, você irá de prestar contas a Deus. E se você morrer na rebeldia, odiando Deus, sentindo ira da palavra de Deus, ou incrédulo, a sanção para você será mais dura, porque no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 24, Deus ele declara dizendo o seguinte, que falando sobre a punição para todos aqueles que morreram odiando Ele, sentindo ira dele e que morreram no pecado. Deus ele declara dizendo o seguinte, que sairão e verão os cadáveres daqueles que morreram sem Deus, que morreram odiando Deus. Sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim. O seu verme, ou seja, bicho que não morre, que são aqueles vermes, aqueles bichos que existem, que estão no inferno, que Deus criou, que é para atormentar a todos aqueles que morreram sem Deus, que morreram com ira, com ódio de Deus no inferno, dizendo que o seu verme, que são bichos que não morrem, nunca morrerá, e o seu fogo nunca se apagará, e causará repugnância a todos aqueles que odeiam. O inferno, meu amigo, minha amiga, é uma representação visível da ira de Deus, porque Deus ele criou o inferno a princípio para Satanás e seus anjos. Mas já como as pessoas não querem tomar a decisão de viajar com Cristo, a punição do inferno será para todas aquelas pessoas que não irão de viajar com Cristo ou que deixaram Cristo de lado. Espero que essa palavra ela possa nos ajudar a refletir. Porque as pessoas estão a levar uma vida de brincadeira.
As pessoas estão levando uma vida podre, suja e imoral. As pessoas estão vivendo nessa terra como se nunca iriam de morrer. O dia que você morrer, Deus, Ele irá de te pedir contas da tua vida. Não só da tua vida, como da minha vida. Glória a Deus. Feche os olhos. Eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por esta mensagem que o Senhor me iluminou o Espírito que é para partilhar com essa pessoa sobre a viagem com Cristo. É bem verdade, Senhor Jesus, que o Senhor veio buscar e salvar aquele que havia se perdido, que é essa pessoa como eu também. Mas o Senhor quer que a gente tome a decisão, que a gente assuma responsabilidade, para que assim a gente possa viajar com o Senhor e chegar no ponto de partida, no ponto de chegada que é o Pai. Espírito Santo, convença essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Quebra o coração de pedra e coloca nela um coração de carne, um coração que é sensível à tua voz. Ajuda, Senhor Jesus, essa pessoa a tomar decisão. Dá-lhe força através do desejo que talvez ela sinta no coração de querer se converter, de te conhecer através da pregação do Evangelho. Use essa mensagem, Senhor Jesus, para mudar a mente, o entendimento dessa pessoa. Obrigado por esta mensagem. Cuida dessa pessoa, ajuda ela a tomar a decisão de viajar com o Senhor, através de uma vida de santidade, de pureza com o Senhor. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer, diga para o missionário, glória a Deus, amém, graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus, Ele te ama. Deus não fez você para o inferno. Deus não fez você para o inferno. Isso Deus, Ele fez para Satanás e seus anjos. Mas infelizmente as pessoas estão indo para o inferno porque as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem tomar decisão. Olha, só tem dois lugares, dois destinos. Céu no reino de Deus ou no inferno. Se você quer ir no reino de Deus, então as condições são essas que o missionário acabou de partilhar. Tem que tomar a decisão de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, de se converter, mudança de direção, se batizar nas águas, ser cheio do Espírito Santo, seguir a Cristo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Essas são as condições. Mas se você não quer viajar com Cristo, então viva a tua vida do jeito que você quer. Viva no pecado, bebe, fuma. Faça todos os vícios necessários que você quiser. Mas na Terra Santa, no Reino de Deus, você não entra. E você irá ir para o inferno. E eu tenho uma triste notícia para você. Depois da morte já não se pode fazer mais nada. Porque Deus, Ele tomou Paulo na epístola aos Hebreus capítulo 9, versículo 27, dizendo o seguinte, que ao homem está ordenado morrer uma vez só. Depois disso, segue-se o juízo. Depois da morte não adianta mais orar, acabou. Acabou, porque diretamente nós vamos para o juízo, seja ou ao lado de Deus ou longe de Deus. Mas segundo a estatística aqui, a maioria das pessoas que estão a morrer sem Deus, estão aí para o inferno. Infelizmente, essa é a triste realidade que eu tenho para vocês. Porque as pessoas estão a levar uma vida de brincadeira. As pessoas não levam a Deus a sério. As pessoas não levam a Deus a sério porque as pessoas vão morrer e vão para o inferno. Mas se você não quer ir para o inferno, então aceita as condições que a palavra de Deus ela nos oferece para nós subir no avião e para nós poder viajar com Cristo e chegar no ponto de partida que é o Pai. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Usa essa mensagem que o Espírito Santo ele partilhou conosco sobre a viagem com Cristo como reflexão, como meditação. Vamos nos posicionar. Enquanto você não tomar decisão, você será mais um no meio da multidão. A pregação do Evangelho vai entrar aqui e vai sair por aqui. Deus, você irá se sentir tocado, mas não basta simplesmente você se sentir tocado. Você tem que se assumir, tem que decidir firmemente de não se contaminar e de aceitar Cristo na sua vida. Amém?
Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Tenha um bom final de semana. Espero estar com vocês até na próxima pregação que o Espírito do Senhor irá me iluminar. É aquilo que eu falo sempre, meu amigo, minha amiga, que se nós manter uma vida de comunhão com Deus através da oração, do estudo profundo e diário da palavra de Deus, através de coisas boas, do louvor, do fundo musical, de tudo aquilo que possa iluminar, elevar nossa alma para Deus, então nós iremos de ouvir a voz de Deus com muita facilidade. Deus, ele só fala quando a gente quer ouvir. Então, seja sensível, tome decisão. Amém? Deus abençoe você e a tua família. Espero estar com vocês. Até na próxima mensagem que o Espírito Santo me iluminar. Um forte abraço a todos. Até a próxima mensagem. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau.